Mateus 9,14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo, o noivo, está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olá, meus consagrados irmãos. A maior e mais bonita prova de arrependimento do Mateus é muito curiosa. Foi gargalhar por meio de uma festa que ele dá para Jesus e de quebra convida todo mundo para testemunhar isso. O rompimento dele com a velha vida não tem contrição moribunda de sacrifício dolorido, é festa, é mesa abundante. Interessante, não é? É espantosa a escolha do Mateus por um banquete para marcar a sua conversão, com fartura de alegria e principalmente com a presença do grande motivo dessa decisão, com Jesus, o Senhor da alegria, o verdadeiro dono da festa. E lá está o Mateus, escancaradamente feliz e realizado, não é? Por escolher o melhor da vida. 1 João 5,3 está dito que Deus não é um sofrimento, que os mandamentos do Senhor não são penosos. A santidade de Deus não é se submeter à falta de alguma coisa, mas é a alegria de desfrutar de uma vida realizada nele. O Mateus, no comecinho da vida com Jesus, já havia entendido o que era um culto racional. Lá de Romanos capítulo 12, quando a mente sarada encontra a loucura do amor eterno e tem como resposta no mundo real a ternura e a alegria que transborda. Por isso, a ideia de dar uma festa para Jesus e para os seus amigos. Olha como a pergunta no versículo 14 demonstra claramente uma piedade de vitrine. Aqui está a agenda de jejum e oração dos fariseus, que era conhecida na luz da publicidade. Se divulgava isso com trombetas. E os discípulos de João, o Batista, já tinham embarcado naquela canoa dos fariseus também. E agora eles estavam cobrando o mesmo comportamento dos discípulos de Jesus. Agora, os discípulos de João Batista lançam uma pergunta incomodada e inquisitiva, direta para Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Essa moçada de João, conquanto fosse gente da piedade, gente boa, no entanto, eles estavam muito longe do evangelho do reino de Deus. Eles estavam afeitos a costumes e a performances religiosas sistemáticas, como costume e como ritos, com os preceitos judaicos do Antigo Testamento. E Jesus, ele vem para ser o contraponto disso tudo. Jesus vem para inaugurar um novo e vivo caminho, um reino de alegria, de paz, de justiça em todo o que crê. Muito para além dos rituais culticos e das performances de obrigações e de sacrifícios da antiga ordem. Vejam bem, queridos, se os discípulos de Jesus ficavam boiando em água parada de vez em quando, imagina os discípulos de João Batista. Deu tela azul nos caras, vendo aquelas comidas todas, aqueles ritos e aquela alegria intensa. Vocês percebem que agora são dois grupos se metendo na festa dos outros, na vida dos outros, com questões de práticas religiosas fora da hora? O coitado do Mateus estava convertido,
mudando de vida, estava rendido ao olhar e à candura de Jesus. E ele não tinha escolhido deixar de recolher impostos e deixar de acumular riquezas para viver rituais e costumes religiosos. Senão ele teria ido para a sinagoga. Lá tinha isso em abundância. Ele tinha decidido seguir Jesus. Foi espanto e encanto da alma de um homem desmateusado, completamente jesusificado por algo que o seduziu, que o tomou por completo, que arrebatou a sua alma. Mas o palco agora é desses chatos, os caras da hora errada, na festa, sem riso, alardeando que eles fazem jejum e ainda fazem orações, enquanto os discípulos de Jesus comem e bebem. Manos, isso numa festa, a do Mateus. Imagina o Pedro com aquele pedaço de coxa suculenta de um cordeiro assado na boca, olhando assustado, pensando, eita, ai, se Jesus aceita a sugestão e manda a gente parar de comer e ainda diz, boa ideia, parem a festa, vamos todos jejuar e orar. Dois grupos adversários, inimigos da festa, estão ali. Primeiro são os fariseus, os mestres da lei. Eles são maus, eles são perversos e dissimulados. O segundo grupo, o de João Batista, esses não são malvados. São pessoas piedosas, de boa vontade, mas são os mal informados, limitados de entendimento. Só isso. Percebam que para uns, os fariseus, Jesus usa de sarcasmo e os manda embora mesmo, não é? Mas a esses discípulos de João, Jesus responde com parcimônia, com sobriedade. Quando interpelam Jesus, eles estão fazendo um contraste entre eles e os discípulos de Jesus. Mas muito delicadamente, eles estão fazendo um julgamento a Jesus também, quando dizem, os teus discípulos comem e bebem. E já imaginaram a cara de Jesus com o olho arregalado, sobrancelhas arqueadas, como que para dizer, claro que eles comem e bebem. Eles estão numa festa, moçada querida. É o que normalmente se faz numa festa. E vocês vêm numa festa dos outros querer decretar jejum para o estômago alheio. Alô? Vocês estão aí? Porém, Jesus lhes diz, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Que lógica é essa? Que lógica é essa de vocês? O reino de Deus tem lógica, tem sabedoria, tem ocasiões oportunas, com tempo igualmente oportuno. O reino de Deus tem tempo, modo, hora para ser discernida e escolhida com o melhor bom senso dos sensatos. Isso é óbvio. O que vocês querem? Que parem o casamento para a satisfação da santidade e verdade de vocês? Na hora de vocês? Mateus está lá, feliz com a entrega, honrado de ter o seu mestre e senhor na sua casa, oferecendo o melhor que entendia para Jesus. E aparece um pessoal querendo uma outra ordem e um outro viver naquele dia, com jejum e oração. Que gente chata! E eles, a gente quer porque a gente é assim. E nós estamos incomodados e inconformados com essa festa e essa bebida e com toda essa comida aí. Essa moçada está falando de coisas boas e certas, jejum e oração. Mas no momento errado, inoportuno, para enfiar nos outros goela abaixo o padrão deles. É o pessoal da sopa de cebola sem sal que eu lhes falei no culto de domingo lá na igreja.
Só faltava eles mandarem parar toda a banda, toda a alegria e pedir para todo mundo chorar. E Jesus continua de forma gentil com esses moços, não é? Calma, meninos, dias virão em que o noivo será tirado. Então jejuarão. O Mateus acabou de me encontrar como a noiva encontra o noivo. Essa festa são as bodas do reino de Deus no coração dele. E por isso ele chamou todos os amigos para celebrarem. E eu não estou chamando ele para uma missa de corpo presente, nem para um ritual soturno de tristeza e dor. O meu convite para o Mateus é para uma festa no reino de Deus no coração dele. E vocês querem parar a festa dele? Calma, gente. Vai chegar o dia propício com a motivação adequada e o espírito preparado para o que vocês estão sugerindo. Mas não na hora de vocês. Como de fato ocorreu, não é? Isso ocorreu com Mateus e com os outros discípulos, quando Jesus foi traído, maltratado e foi morto. Aí a festa do Mateus não cabia. A hora do Mateus foi outra e a dos discípulos de Jesus também. Aqui nós entendemos que não podemos construir a espiritualidade e a santidade dos outros na nossa hora, a partir do nosso entendimento e da nossa verdade. É preciso respeitar o tempo e o espaço e a oportunidade que o Espírito Santo dá a cada pessoa que está no reino de Deus. Deus é o Senhor do jejum e da oração, mas também Ele é o Senhor da festa e da alegria de cada um. Sobretudo, Deus é o Senhor da ordem e do tempo de cada pessoa. A sabedoria espera a ocasião, aguarda a oportunidade e aproveita. A falta de sabedoria estraga tudo, põe tudo a perder, até uma festa justa. Deus os abençoe.